Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 7, nós vamos ver a segunda declinação. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Tá? Como eu falei, o grego clássico ele é uma língua declinável. Quer dizer que as palavras elas vão ter terminações diferentes de acordo com a função sintática que ela exerce. E essas funções sintáticas, elas se agrupam em diferentes casos. Nós já vimos esses casos, na língua grega são 5, é o nominativo, quando a palavra for um sujeito ou um predicativo do sujeito, o acusativo, quando a palavra for um objeto direto, ou for um adjunto adverbial de lugar, indicando direção. Tem também o genitivo, que é quando a palavra exerce uma função de adjunto adverbial de lugar, indicando origem. A gente viu o dativo, quando a palavra for um objeto indireto, ou um adjunto adverbial de lugar, indicando onde ocorreu a ação, ou ocorre a ação. E também tem o vocativo, que é um chamamento. A gente viu esses 5 casos. E todas as palavras, todos os substantivos, eles vão ser declináveis dentro desses 5 casos. Falei também nas últimas aulas que as palavras elas são agrupadas em blocos de declinação. No grego, nós temos 3 blocos de declinação, 3 tipos de declinação. A gente chama de primeira declinação, segunda declinação e terceira declinação. Então, para a primeira declinação, eu vou ter uma lista de palavras que vão seguir aquela primeira declinação. Para a segunda declinação, eu vou ter uma lista de palavras que segue aquela forma ali da segunda declinação. E a terceira declinação, eu vou ter um conjunto de palavras que vai seguir aquela forma da terceira declinação. Também temos palavras irregulares, que a declinação ela é bem própria, né? Ela não segue nenhuma regra. Mas isso é outro assunto. Na aula de hoje, então, a gente vai ver a segunda declinação. Então, mas por que a gente começa pela segunda? Por que a gente não vai começar pela primeira? Só porque é mais fácil. A segunda declinação ela é mais fácil, é que tem menos divisões. A primeira declinação eu tenho um tipo específico para uma certa terminação de palavras, eu tenho outro tipo específico para outra terminação de palavras. Na terceira declinação, então, não se fala, é a declinação que tem mais subdivisões, mais regras. A segunda declinação não, ela é bem tranquila, então por isso a gente começa por ela. Na segunda declinação, nós podemos ter palavras de todos os gêneros, tanto masculino como feminino ou neutro. A maioria das palavras que são de segunda declinação, elas são masculinas e neutras, tá? Mas tem uma pequena parcela que é feminina. A gente vai ver esses 3 tipos. Eu tenho um modelo para cada gênero. Então, eu tenho um modelo para o masculino, tenho um modelo para o feminino e um modelo para o neutro. Vamos começar pelo masculino. Eu vou chamar de 2A. Esse modelo masculino eu vou chamar de 2A. 2 de segunda declinação e A porque é o primeiro caso que a gente está vendo. Por que eu estou adotando 2A? Porque é assim que vocês vão ver nos vocabulários dos textos quando a gente for começar a traduzir. Então, é dessa maneira que o Aprendendo Grego, da Oxford, divide as palavras, ela classifica as palavras, ela usa esse tipo de terminação. Então, para ficar mais fácil na hora da gente for ver os textos, eu vou usar a classificação, que é usada pelo livro. Então, 2A é a segunda declinação masculina. Uma palavra que seja de segunda declinação masculina é a palavra anthropos. Para anthropos. Eu sei que essa terminação é uma terminação de segunda declinação. Mas tudo bem, vocês estão aprendendo agora a palavra anthropos, uma palavra de segunda declinação. Todos os substantivos, eles podem ser divididos, separados. Em uma parte nós chamamos de raiz do substantivo e na outra parte nós chamamos de desinência do substantivo. Essa desinência, ela que vai se modificar de acordo com o caso
que eu estou me referindo, né? A raiz, ela se mantém a mesma. Quando é uma palavra regular, a declinação é regular. A raiz vai se repetindo, eu só vou trocando a desinência de acordo com o caso que eu estou me referindo. Outra coisa importante é referente à acentuação. Essa palavra, ela tem o acento na terceira sílaba, né, de trás para frente. Então, é uma palavra de 3 sílabas. De trás para frente, eu conto 1, 2, 3. O acento está aqui na terceira sílaba, de trás para frente. Os acentos nos substantivos, eles podem vir em qualquer lugar. Eles podem vir na primeira sílaba, de trás para frente, na segunda sílaba ou na terceira sílaba. E a gente só tem palavras, acentos até a terceira sílaba, de trás para frente. A gente não tem acentuação nas sílabas que vêm antes, né? Na quarta, na quinta, na sexta, enfim. O acento, ele só pode cair na primeira, na segunda ou na terceira sílaba, de trás para frente. E os acentos dos substantivos, eles tendem a se manter nesse mesmo lugar. Então, se a palavra é uma palavra, né, se eu vejo a palavra no nominativo e eu vejo que o acento cai aqui na terceira sílaba, então eu sei que esse acento tende a se manter nessa terceira sílaba, em todos os casos. Tá? Quando que vai ter diferença? Vai ter diferença quando a minha última sílaba for uma sílaba longa. E como é que eu sei que é uma sílaba longa? A sílaba longa, ela vai ter uma vogal longa. Então ela pode ter um eta, que é uma vogal longa, um ômega, que é uma vogal longa, ou alfa e iota, que também são vogais que podem ser longas. Tá? Então se a última sílaba for uma sílaba longa, com essas vogais longas, ou com ditongos também, ditongo também deixa a vogal longa, então essa última sílaba ela vai contar como duas. Porque, por ser uma sílaba longa, ela vai contar como duas. Então, nesse caso, o acento, se ele vier na terceira sílaba, né, ele vai ter que andar uma casa para frente. A gente vai ver isso melhor na hora que a gente for declinar. Então, quando eu for declinar, eu vou também fazer esse processo de acentuação para vocês verem com mais detalhe. Tá? Então, vamos declinar essa palavra, anthropos. Se vocês forem procurar no dicionário de grego e português, ou grego-inglês, ou grego-espanhol, tá? E aí é bom abrir um parênteses, que na internet vocês encontram com facilidade um dicionário de grego-inglês, até de grego-espanhol, vocês encontram com facilidade. Grego-português não tem na internet. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando montar um dicionário online, tá? E aí eu estou fazendo isso e eu estou deixando o link na descrição do vídeo. Mas é um processo que vai demorar. Se você entende espanhol, entende inglês, né, tenta ver um dicionário de grego-inglês ou grego-espanhol que na internet você acha com facilidade. Se forem procurar essa palavra no dicionário, vai vir dessa maneira, sempre no nominativo. Dependendo do dicionário, ele vai te dizer qual que é o tipo de declinação dessa palavra. Se é uma palavra de primeira, de segunda ou de terceira declinação. Então, dependendo do dicionário, você vai lá procurar anthropos. Vai estar a palavra anthropos escrito do lado. A segunda declinação masculina, palavra masculina. Ou, que é o que normalmente acontece, você vai ter a palavra no nominativo e também vai ter a palavra no genitivo. E entre parênteses, o artigo indicando o gênero da palavra. Então, artigo nominativo masculino, né? Então, artigo masculino, então sei que essa palavra é uma palavra masculina. E ela vai vir, além do artigo, a palavra no nominativo e no genitivo. Se eu tenho essas três informações, a palavra como é no nominativo, como é no genitivo e qual o gênero da palavra, eu sei dizer qual que é o tipo de declinação. Tá? Claro, isso a gente não vai ver agora, porque a gente está começando a aprender a segunda declinação. Mas quando a gente avançar e tiver já aprendido a primeira e a terceira, a gente vai ter mais facilidade de enxergar isso. Tá? Isso a gente chama de paradigma do substantivo. Então, paradigma do substantivo são essas informações que são dadas. Se eu tenho a palavra no nominativo, no genitivo, e eu sei o gênero dela, então eu consigo dizer qual é o tipo de declinação, eu consigo dizer como é que eu posso declinar essa palavra. Então, vamos por partes. Palavra anthropos, palavra
masculina. Na verdade, a palavra anthropos, ela pode ser masculina e feminina também. Mas aí a declinação, ela não vai mudar, a gente vai ver isso com mais calma. Então, a palavra anthropos, ela é masculina, mas ela também pode ser no singular ou no plural, não é? Uma palavra pode vir no singular e no plural. E aí eu tenho diferentes declinações de acordo com o número, singular, plural. E ela é dividida em casos. Então ela pode vir no nominativo, no vocativo, no acusativo, no genitivo e no dativo. Tá? É importante saber o que cada uma desses casos significa. Então é importante assistir a aula, a penúltima aula que eu falo sobre os casos. Para ajudar a gente, eu vou colocar também os artigos que a gente viu na última aula. Então, o artigo masculino singular nominativo é o ro, lembra? Vocativo, a gente viu que não tem artigo, né? Acusativo é o ton. E aqui eu já vou colocar o acento grave, que eu sei que vai vir uma palavra com acento depois. Genitivo é o tu e o dativo é o to. Então, o nominativo, ali a gente viu que é anthropos, certo? A gente sabe já que o acento vem aqui na terceira sílaba. A gente já foi no dicionário, já viu a palavra, a gente já sabe então que o acento é nessa sílaba. Como eu falei, o acento ele tende a se manter no mesmo lugar. Tá? Mas a gente tem que ver se ele pode ficar ali. Tá? Se ele não puder, a gente vai ter que dar um jeito. Vocativo, então. Vocativo não tem artigo, tá? Mas a palavra ela é declinada no vocativo. Como eu falei, a raiz da palavra, como é uma palavra regular, a raiz da palavra ela se repete. Então essa parte aqui, até o pi vai se repetir. Aí eu tenho o espírito na frente. E aí eu coloco a desinência. A desinência do vocativo é um épsilon. E agora eu vejo como é que eu acentuo. Como eu falei, o acento tende a ficar no mesmo lugar. Mas eu tenho que ver se pode. Então eu conto de trás para frente. Aqui eu tenho uma sílaba, P. Aqui eu tenho outra sílaba, TRO. E aqui eu tenho a terceira sílaba. Então, 1, 2, 3. O acento pode cair aqui na terceira? Pode. Pode cair na terceira. Então, o acento vem para cá. Anthrope. Então, nominativo anthropos. Desinência nominativo omicron sigma, né? Os. Anthropos. Vocativo anthrope. Seguindo, então, nós temos aqui o acusativo. Como eu falei, a raiz ela vai se repetir, a raiz da palavra. Nessa parte até o pi ela se repete. Eu tenho espírito aqui na frente. E eu coloco a desinência, a terminação referente ao acusativo. A terminação do acusativo é um ômicron ni. On. Tá? Vamos ver se o acento ele pode ficar no mesmo lugar. Então eu conto as sílabas, né? Aqui eu tenho uma sílaba, aqui eu tenho outra sílaba e aqui eu tenho outra sílaba. 1, 2, 3. Então o acento pode ficar aqui. Anthropon. Ton anthropon. Né? O homem no acusativo. Repara que a terminação do acusativo ela é a mesma do artigo. Então, de repente, ajuda a memorizar, a lembrar, né? Ajuda a ver no texto qual que está o caso, né? Qual é o caso dessa palavra. Então, terminação é igual. Então, ton anthropon. Genitivo. É o mesmo processo. A raiz, ela se mantém. E a desinência do genitivo é um ômicron Y. Ômicron Y. Então, eu tenho agora que ver como é que eu acentuo. Eu tenho que saber se o acento pode continuar aqui, onde ele sempre ficou. Então, a gente conta as sílabas. Aqui eu tenho uma sílaba, aqui eu tenho uma sílaba e aqui eu tenho outra sílaba. Agora repara, essa última sílaba ela é formada por um ditongo, ômicron Y. O ditongo tem som de U.
Então a sílaba que tem ditongo, a gente conta como duas. Porque o ditongo, ele é longo, ele é sempre longo. Então a gente conta como duas. Então aqui eu tenho uma, duas, três. Então, como eu falei, o grego eu só posso ter acentuação até a terceira sílaba, né, de trás para frente. Então aqui eu tenho duas, uma, duas, três. Eu não posso ter o acento antes. Então o acento necessariamente vai ter que cair aqui. Então eu tenho a mudança de acentuação. Então eu já leio aqui antropo. Antropo. Tá? Acento agora andou uma sílaba para frente. Reparou o processo? Então, repetindo. O acento no grego, ele tende a ficar no mesmo lugar, né? No substantivo. Estou falando de substantivos. O acento no substantivo tende a ficar no mesmo lugar. Então, a gente viu aqui, ó, antropos, o acento é na terceira sílaba, de trás para frente. Antrope, o acento é na terceira sílaba, de trás para frente. Antropon, o acento na terceira sílaba, de trás para frente. Mas aqui, essa última sílaba eu conto como duas. Por quê? Porque ela tem um ditongo, né? Ditongo, encontro de duas vogais. Então, tem encontro de duas vogais, né? Ômicron, Y. Então, esse ditongo eu conto como duas sílabas. Então, um, dois, três. Essa sílaba aqui é a quarta. Então, um, dois, três, quatro. Essa sílaba aqui é a quarta. Eu não posso ter acento na quarta sílaba de trás para frente. Então, essa sílaba vai ter que andar. Então, esse acento vai ter que andar uma sílaba para frente. Então, por isso que fica antropo. Mas aí você vai falar para mim, ué, mas essa sílaba aqui, ó, tem um ômega. E o ômega é uma vogal longa. Por que não conta como duas? A gente só conta como duas quando é na última sílaba. Se essa vogal longa ou esse ditongo tiver numa sílaba que não seja a última, a gente não conta como duas, conta só como uma, tá? A gente só faz esse processo de contar como duas sílabas quando é a última sílaba. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a última sílaba longa, então ela vai contar como duas. Um, dois, três. Aqui não, aqui eu conto como um só. Um, dois, três. Deu para entender? Então, genitivo, tu, antropo. Dativo. Então eu tenho aqui, ó, a raiz se repetindo, a raiz da palavra se repetindo. A desinência do dativo vai ser um ômega com iota subscrito. Também, ó, igual ao artigo, um ômega, um iota subscrito. Então, na hora que eu for contar a sílaba, vai ter o mesmo problema, ó. Então, eu tenho uma sílaba aqui, eu tenho uma sílaba aqui, eu tenho uma sílaba aqui. Mas essa última sílaba, ó, ela tem uma vogal longa. Ômega é uma vogal longa. Eu falei isso lá no alfabeto. A gente viu o alfabeto, eu falei que as vogais podem ser longas ou breves. Ômega é sempre longo. Então, ômega, uma vogal longa. Então, essa sílaba é uma sílaba longa. Então, eu conto ela como duas sílabas. Um, dois, três. Então, o acento vai cair aqui, em vez de cair aqui atrás. Ok? Então, o acento, ele vai uma sílaba para frente. Antropo. Antropo. To, antropo. Então, vamos repetir a declinação da palavra antropos no singular. Vamos lá. Então, a palavra antropos, palavra masculina, de segunda declinação. No singular, vai ficar o nominativo ho antropos. Ho antropos. Vocativo antrope. Antrope. Acusativo ton antropon. Ton antropon. Genitivo tu antropo. Tu antropo. Dativo to antropo. To antropo. Agora vamos ver no plural, quando a palavra tiver no plural. Então só um detalhe. Tudo isso aqui quer dizer o homem em português. Tá? Em português a gente não tem declinação. Então para tudo a gente fala homem. Tá? Então tudo isso aqui é homem. Homem, 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 homem. O que vai diferenciar é a função sintática do homem, que vai depender do caso. Então, o homem no nominativo, ele é sujeito predicativo do sujeito.
O homem, no vocativo, ele é um chamamento. É ó homem, vem aqui. O homem, no acusativo, ele pode ser um objeto direto, ou ele pode ser uma adjunta adverbial de lugar, indicando direção. Então, no genitivo, ele pode ser uma adjunta adverbial de posse, ou uma adjunta adverbial de lugar, indicando origem. E no dativo, ele pode ser um objeto indireto, mas também pode ser uma adjunta adverbial de lugar, indicando o lugar da ação. Então, tudo isso é homem, mas aí a divisão em casos, né, representa, né, qual a função sintática que cada uma dessas palavras vai exercer numa frase. Então vamos ver agora a declinação no plural. Vamos colocar os artigos então, masculino plural. O artigo nominativo é o ROI. Nominativo é o ROI. Vocativo não tem artigo. A gente viu que não tem artigo. No acusativo, o artigo é o TUS. Eu já vou colocar o acento grave aqui, porque eu sei que depois vai vir uma palavra com acento. O genitivo plural, o artigo é ton. É ton. E dativo plural, o artigo é o tois. Tá? Então já coloquei os artigos e agora eu vou colocar a declinação da palavra, a palavra anthropos. Então no plural, a raiz ela se repete. Né? Ela tem a raiz que se repete. A terminação do nominativo plural é oi. Ômicron iota. Né? Igual ao artigo, né? Oi. Então vamos ver como é que a gente acentua essa palavra. Vamos ver se o acento pode cair aqui na primeira sílaba. Então a gente tem aqui uma sílaba, a gente tem uma sílaba e outra sílaba. A primeira sílaba é uma sílaba que tem um ditongo. A gente viu que o ditongo faz a sílaba ficar longa, mas quando é um ditongo com iota, a gente vai considerar uma sílaba breve. Para efeito de acentuação da palavra, quando a gente for acentuar uma palavra, ditongo com iota vai ser um ditongo breve. A sílaba vai ser breve. Então a gente conta como uma só. Então vai ser 1, 2, 3. Então o acento continua caindo aqui, logo na primeira sílaba. Então, recapitulando, sílaba longa, ela é formada por vogal longa, como ômega, eta, ou por ditongos, mas vai ser o ditongo com y. Ditongo com iota, ele não vai ser longo, vai ser considerado breve. Então aqui uma sílaba só. 1, 2, 3. Anthropoi. Roi anthropoi. Vocativo, a raiz ela permanece igual, né? A terminação do vocativo no plural vai ser oi também. Igual nominativo. Tá? E o acento cai aqui atrás. A gente já viu que cai lá atrás. Então, plural, nominativo e vocativo, igual. Masculino plural, nominativo e vocativo, igual. Terminação oi. Então, anthropoi, nominativo, anthropoi, vocativo. Claro, a gente está falando aqui da segunda declinação. Plural, então, acusativo plural. A raiz é a mesma. Essa parte da palavra até o pi é a mesma. E a terminação do acusativo plural é us. Tá? Us, igual aqui o artigo. Né? Então, agora vamos acentuar. Para acentuar, né, eu marco as sílabas aqui. Então, continuo tendo 3 sílabas. Mas aqui a última sílaba ó, é formada por um ditongo com y. Então, ditongo longo, sílaba longa, eu conto como 2. 1, 2, 3. Então, o acento vai cair aqui. Não pode cair aqui atrás, porque essa aqui agora é a 4ª sílaba. Tá? Eu não vou poder ter o acento aqui atrás. O acento anda uma casa. Então, tus anthropos. Tus anthropos. Hoi anthropoi. Anthropoi. Tus anthropos. Genitivo plural. Então eu tenho aqui
a raiz que se repete, a terminação do genitivo plural vai ser um ômega ni, on, certo? Igual, né, o artigo. Na hora de contar a sílaba, para poder acentuar, ó, essa sílaba aqui é formada por uma vogal longa, ômega, vogal longa. Ela é contada como 2 sílabas. Então, 1, 2, 3. Então, na hora de falar, eu falo antrópon. Então, o acento, né, ele anda uma sílaba para frente. Antrópon. E dativo, a raiz, ela se repete, a raiz da palavra se repete, certo? A terminação do dativo é ois, ômicron, iota, sigma, ois, igual, né, o artigo. Então, na hora eu for contar, aqui eu tenho, né, na hora eu for contar para acentuar, né, eu separo as sílabas, eu tenho aqui uma sílaba que é formada com ditongo, de ômega, iota, de ômicron, iota. Como eu tinha falado, o ditongo de ômicron, o ditongo com ômicron e iota, né, ele é considerado breve para acentuação. Mas ele só é considerado breve quando ele termina a palavra, como nesse caso aqui. A palavra ela termina com o ditongo ômicron e iota. Nesse caso aqui não. Eu tenho o ômicron e iota e depois ainda tenho o sigma. Então, nesse caso, eu considero essa sílaba longa. Tá? Então, recapitulando. Eu posso ter sílabas longas e breves em grego. Sílaba longa, ela é formada com vogal longa, certo? Como ômega. Repara, eu estou falando o tempo todo ômega, né? Mas a gente já viu que o nome certo é ômega. Então, é porque o hábito de falar ômega é tão forte, a gente acaba falando ômega. Mas o nome é ômega. Mas, enfim. Então, a gente tem aqui a palavra, a sílaba com ômega, que é uma vogal longa. E aí, então, a sílaba vai ser longa. A sílaba também pode ser longa quando ela é formada por um ditongo. O ditongo pode ser com o Y, e aí sempre vai ser longa, pode ser com iota. Quando for com iota, aí eu tenho as duas situações. Quando a palavra termina com o ditongo e com iota, como aqui, aí eu considero uma sílaba breve. Mas, quando a palavra tem o ditongo com iota e depois tem uma outra letra qualquer, como aqui eu tenho sigma, aí nesse caso vai ser considerado longo. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Então o acento cai aqui. Antrópos. Então, repetir a declinação da palavra no plural. Hoi, antropoi, antropoi, tus, antropos, tus, antropos, ton, antropon, ton, antropon, tois, antropos, tois, antropos. Agora tudo homens, né, no plural. Beleza? Então, eu vou ficar por hoje por aqui, só para declinação masculina, tá? O que eu vou querer que vocês façam, vocês treinem a declinação. Então, eu vou colocar uma lista de palavras masculinas de segunda declinação para vocês poderem declinar essas palavras. Então, vocês vão... Toda palavra masculina de segunda declinação, né, o nominativo dela vai terminar assim, né, com ômicron, sigma. O resto é a raiz. Então, a gente já viu que a raiz da palavra se repete em todos os casos, a gente só acrescenta as terminações. E, claro, olhando sempre o acento, né? Tomando cuidado com o acento. Então, vou colocar uma lista, eu quero que vocês declinem, porque aí na próxima aula a gente vê a segunda declinação com palavras do gênero neutro, tá? Que já é outra história. Então, eu coloquei aqui 7 palavras. É claro que tem muito mais palavras de segunda declinação, mas eu coloquei aqui 7 para treinar em casa. Então a primeira palavra, bárbaros. Bárbaros quer dizer bárbaro ou estrangeiro também. Bárbaro não é no sentido bom de bárbaro, não. No sentido ruim mesmo, de bárbaro, de selvagem. Tá? Era uma das maneiras que os gregos se referiam aos persas também. Era com essa palavra, bárbaros. Também, ó, aqui.
palavra de segunda declinação, uma palavra masculina, tá? Cuidado na hora de declinar com os acentos, né? Tem todo aquele esquema dos acentos. Outra palavra, quindinos, quindinos, perigo, tá? Também palavra de segunda declinação, também ter cuidado com os acentos. Outra palavra, phobos, phobos, medo, daí que vem fobia. Então, phobos, também palavra de segunda declinação, masculina. Aqui nesse caso, vocês vão ver na hora de fazer a declinação que o acento ele sempre vai ficar no mesmo lugar, né? Porque nesse caso aqui eu tenho duas sílabas. Então, mesmo que eu tenha uma sílaba longa aqui, na hora que eu for contar, 1, 2, 3, continua caindo aqui, certo? Continua caindo nessa primeira sílaba, fó. Então, nesse caso, não há preocupação com o acento, porque ele sempre, né, ele não vai nunca mudar de lugar. Logos. Logos quer dizer relato, discurso, tá? Logos, também palavra de segunda declinação. Também, igual a phobos, repara, ó, o acento ele sempre vai ficar no mesmo lugar. A palavra de duas sílabas. Então, mesmo que eu tenha uma sílaba longa no final, eu conto 1, 2, 3, o acento pode ficar aqui. Então, não tem problema. Papos. Papos, avô. Mesma coisa. Independente da sílaba ser longa ou breve, né, o acento vai ser sempre aqui. Polemos. Polemos, guerra. Aí, nesse caso, tem que ter atenção ao acento. Tá? Porque eu tenho 3 sílabas, o acento está aqui, logo na primeira. Então, quando a última sílaba for longa, eu vou ter a mudança de acento. E aqui, nessos. Nessos, ilha. Essa palavra tem que ter uma atenção especial, porque, repara, a acentuação dessa palavra ela é feita com acento circunflexo. Repara, igual phobos, é uma palavra de 2 sílabas. Então, mesmo que eu tenha uma sílaba longa no final, eu vou ter 1, 2, 3. Então, o acento pode cair aqui, pode ficar aqui, no mesmo lugar. Mas, quando eu tenho essa sílaba longa no final, esse acento aqui ele muda. Ele não é mais um acento circunflexo, ele vira um acento agudo. Então, por exemplo, vou pegar ele e conjugar rapidinho. A palavra nessos. Tá, o nominativo nessos. Vocativo nesse. Acusativo nesson. Certo? Então, eu estou falando aqui no singular. Então, nominativo nessos, vocativo nesse, acusativo nesson, certo? Até agora nenhuma sílaba longa no final. O genitivo, a gente sabe que a sílaba no final, ela é longa, né? Ela é um ditongo, ômicron Y. Então, eu conto 1, 2, 3. O acento pode cair aqui. Só que agora, em vez de ser um acento circunflexo, ele é um acento grave. Tá? É a única mudança que acontece. Nesso. Então, nesso. Mesma coisa no dativo. Eu tenho aqui a sílaba, uma sílaba longa, que é uma vogal longa. Então, eu conto 1, 2, 3. O acento ele continua caindo aqui, só que agora ele muda, porque a última sílaba é uma sílaba longa. Vira um acento agudo. Então, nessos, nesse, nesson, nesso, nesso. Então, agora vocês vão ter o trabalho só de fazer no plural, né, para essa palavra. Então, repara no plural, aqueles casos em que a última vogal, em que a última sílaba é uma sílaba longa, eu vou ter a mudança do acento, um acento circunflexo, vira um acento agudo. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.